Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar pra vocês sobre as minhas leituras que eu fiz no mês de janeiro, as minhas primeiras leituras do ano. Primeiro quero falar que vai ficar reflexo no meu óculos, porque tô gravando esse vídeo à noite, porque foi o único horário que eu consegui gravar, que tá mais silêncio aqui na minha rua. E aí tem um grilo cantando aqui atrás, então não sei se vai pegar no áudio, mas provavelmente vai. Então me desculpem, mas é o que deu pra fazer. Eu comecei esse ano lendo muito, tava muito assim no mood de leitora, lendo um livro atrás do outro. Então eu consegui ler 8 livros no mês de janeiro, que foi maravilhoso, porque fazia muito tempo que eu não lia tanto assim em um mês, tipo, não tava tão feliz em ler, sabe? Essa empolgação de ler. Então eu tô muito feliz que eu consegui ler bastante. Não porque eu consegui ler muito, mas porque eu tava com aquele sentimento, aquela empolgação de ler de novo, sabe? Também foi um mês que, assim, eu li bastante gêneros, foi ali meio variado, não foi só um gênero, que foi muito bom. Esse ano é um ano que eu quero, assim, ler coisas diferentes, não quero ficar só nos mesmos gêneros, no romance, na fantasia apenas. Quero ler outras coisas mais diferentes, mais fora da minha zona de conforto. Então foi um mês, assim, bem diversificado de leitura e um mês muito bom de leitura. E um mistério e suspense mais young adult, uma ficção histórica, um romance, uma fantasia, uma romantasia, um romance mais ficção e 2 livros de ficção. Então foi um mês assim bem diversificado. Mas sem enrolação, vamos começar aos livros que eu li no mês de janeiro, minhas primeiras leituras do ano. Eu comecei o mês lendo A Escada Furtiva, que é o segundo volume da trilogia Cordialmente Cruel. Eu li o primeiro em dezembro, se eu não me engano. E tipo assim, o primeiro não foi um livro que, nossa, super amei, tava super empolgada pra ler o segundo. Não, mas eu queria continuar porque é uma série assim, que por mais que eu não esteja amando, eu quero finalizar. Mas enfim, sobre A Escada Furtiva, eu acho que eu gostei dele menos do que o primeiro ainda. Como era um segundo livro, no primeiro livro a gente conheceu os personagens e tal, já tava habituado. Eu achei que no segundo iam acontecer mais coisas, mais plots e mais acontecimentos e tal. Só que não foi isso que aconteceu. A primeira metade do livro, assim, foi bem lenta mesmo. E aí na segunda aconteceram algumas coisinhas, mas não foi nada assim, tipo, nossa, eu tô super chocada, sabe? Acho que o segundo livro ficou meio parecido com o primeiro livro, porque o primeiro livro também foi bem assim, bem lento nos primeiros 50%, e aí nos outros 50% teve algumas coisinhas, mas não foi nada demais, sabe? Assim, eu tava com bastante expectativa nessa trilogia, mas não tá sendo, assim, a melhor experiência. Inclusive, eu comecei a ler o terceiro agora, então vocês vão saber a minha opinião no vídeo de lidos de fevereiro, que saiu. Depois eu li o Roxinol, da Christine Hanna. Se você assistiu algum vídeo meu, os últimos vídeos, você sabe que esse é um livro, assim, que eu tava muito empolgada pra ler, muito empolgada mesmo. E eu confesso que eu me frustrei um pouquinho. Esse livro vai apresentar a gente duas irmãs na Segunda Guerra Mundial. E essas duas irmãs são muito diferentes. Uma basicamente só quer sobreviver à guerra, quer cuidar da filha dela e esperar o marido dela voltar, né? Porque ele foi chamado para lutar. E a outra irmã, que é a mais nova, ela quer lutar, ela quer fazer alguma coisa, ela não quer ficar só esperando acabar. Ela quer ter um papel naquilo ali, sabe? Então a gente acompanha essas duas irmãs, alguns encontros e desencontros dela, brigas, porque por elas serem muito diferentes, né, terem ideias muito diferentes, elas acabam discutindo bastante. E também elas têm ali um rancorzinho já guardado da época da infância e adolescência, porque a mãe delas morreu quando elas eram novas. E aí o pai delas, depois que a mãe delas morreu, meio que abandonou elas pra morarem com outra pessoa, porque ele não cuidava delas. E depois disso elas não tiveram uma relação muito boa, porque a irmã mais velha acabou meio que se afastando um pouco da irmã mais nova, não cuidou tanto ali dela, ela queria construir uma vida nova e tal. E aí elas não têm uma relação muito boa. Mas esse livro é um livro muito interessante. Ele retrata muito mesmo a guerra. Eu acho que é um dos livros, assim, de guerra que eu já li que mais retrata mesmo ali o pavor, que é o terror, aqueles dias que você não sabe se vai terminar o dia vivo ou não. Então, eu acho que por ser um livro muito triste, eu não consegui amar tanto assim. Não é que seja um livro ruim e eu não gostei. Eu gostei muito do livro, mas eu acho que eu tava
tanto tempo com aquele sentimento de tristeza no meu coração que eu não consegui amar tanto assim o livro, sabe? Mas eu acho que é um livro, assim, maravilhosamente bem escrito. Ele é um livro um pouquinho grande, mas você lê, assim, você fica bem imerso na história, então nem parece que é tão grande assim. É aquele tipo de livro que, assim, você vai lendo, você nem percebe que você se apegou tanto àqueles personagens, mas aí chega no final e você, tipo assim, desaba de tanto chorar, de apego àqueles personagens e do que acontece. Enfim, o final é muito, muito emocionante mesmo. Então, assim, eu tava com as expectativas bem altas para esse livro, não supriram as minhas expectativas, mas não deixou de ser um livro bom. Foi um livro maravilhoso, só não supriu as expectativas que eu tinha criado. Então, a culpa é minha, basicamente. O próximo livro que eu li foi Um Favorzinho do Vizinho, e esse livro foi uma delícia de ler. Eu amei demais esse livro. Basicamente, a gente vai conhecer a Lily. Ela é muito apaixonada por um livro que, tipo assim, basicamente ninguém conhece. E aí ela acaba descobrindo um e-mail do autor. E ela envia um e-mail pro autor falando sobre que ela gosta muito do livro e tal. E aí ele responde e eles começam a trocar e-mails, se falando e tal, vira uma amizade ali. Só que ninguém conhece esse autor, ninguém sabe quem ele é, não tem nenhuma foto dele nem nada, porque ele usa um pseudônimo também. E aí, alguns meses depois que eles estão se falando, ele simplesmente some, tipo assim, dá um perdido nela, não responde mais os e-mails dela e tal. E quando ele some, tipo, ali ele já tava meio caidinha por ele, meio apaixonada. E aí, uns meses depois, ela conhece o Nick, que é o novo vizinho dela e da irmã dela. E eles constroem, assim, uma amizade muito fofa, eles têm uma conexão muito forte, parece que eles se conhecem há muito tempo, o que é verdade, porque o Nick é o autor com quem ela estava se correspondendo ali, trocando e-mails, né? Só que ela não sabe disso. Então ela tá ali criando aqueles sentimentos pelo Nick e com aquela sensação de que já conhecia ele há muito tempo, só que sem saber que o Nick é a pessoa por quem ela já estava apaixonada um tempo atrás. E que ela tá tentando esquecer, inclusive. Esse livro é uma comédia romântica, assim, muito gostosinha, muito rápida de ler. Eu li ele, assim, em 2 dias. Devorei o livro, porque é muito rápido de ler, muito gostoso mesmo. Além do romance, a gente também tem as histórias dos personagens, né? Porque o Nick, ele veio de uma família, assim, muito problemática. Então ele tem muito medo de se envolver com as pessoas, porque na cabeça dele, tudo que ele tocar, ele vai estragar, ele vai fazer alguma merda pra estragar tudo. E a Lily, ela tá numa luta, assim, pra conseguir uma estabilidade na carreira dela, conseguir provar para as outras pessoas que a carreira que ela escolheu não é, tipo assim, uma brincadeira, que ela é uma adulta de verdade, que ela tá tentando alavancar a carreira dela, a vida dela. Não quer arranjar um trabalho só pelo dinheiro, que ela quer fazer aquilo que ela ama mesmo. Então, assim, além desse romance super fofo, tem essas histórias deles também que a gente acompanha, o desenvolvimento, e é muito bom mesmo esse livro, eu gostei demais. Eles têm, assim, uma química maravilhosa, eu amei os dois juntos, é aquele tipo de casal que a gente torce muito pra ficar junto. E os dois amam muito livros, então é aquele tipo de livro que fala muito sobre o amor de leitores pelos livros e tal. E eu particularmente amo esse assunto em livros de romance, então assim, foi um bônus. E a Lily tem 2 irmãs e vai ser lançado o livro dessas 2 irmãs também. E eu tô muito empolgada pra ler porque eu gostei bastante delas e eu quero ver a história delas também. Inclusive, eu acho que o segundo já tá em pré-venda aqui no Brasil. Não lembro o nome, mas eu vou deixar a capa aqui também pra vocês verem. Tô muito empolgada pra ler também porque eu gostei muito da escrita da autora e eu quero conhecer a história das outras irmãs também. O próximo livro que eu li foi Uma História de Primavera. Esse livro é o primeiro livro de uma trilogia, se eu não me engano. E basicamente nesse universo as pessoas nascem com poderes referentes às estações. E aí a gente vai acompanhar 2 irmãs gêmeas e uma delas é uma feiticeira de inverno. Muitos feiticeiros de inverno antigamente, eles foram maus, fizeram muito mal à cidade e tal. E aí todo mundo acha que todo feiticeiro de inverno é mau e que vai ser um vilão da história, sabe? E aí todo mundo tem um certo preconceito com ela. Até que acabam criando uma situação ali pra essa irmã gêmea, que é a feiticeira do inverno, pra parecer que ela é culpada de uma coisa, porque como ela é feiticeira do inverno, aí todo mundo vai acreditar, né, que ela tenha feito alguma coisa malvada. E aí a gente vai acompanhar ela nessa jornada depois que tudo isso acontece, né, que essa situação acontece. É um livro bem curtinho, então é super rápido de ler, mas eu acho que faltou um pouquinho de desenvolvimento no livro em geral. Basicamente não é muito explorado
os poderes dos personagens, né? Porque é um conceito muito legal, muito interessante. Inclusive, eu tenho outro livro na minha lista que tem esse mesmo conceito e tal, de poderes relacionados às estações do ano. E aí eu tava muito empolgada pra ler, porque esse conceito, assim, me fascina, sabe? Eu acho que é muito interessante, só que não foi muito bem desenvolvido, porque praticamente não é nada desenvolvido os poderes dos personagens nesse livro. Parecia até que eles esqueciam que eles tinham poderes. Então, teve uma cena específica de uma batalha que os personagens basicamente não usaram os poderes dele. Eles pareciam, assim, que eles tinham esquecido que eles tinham algum poder. Então, eles estavam lá lutando na espada, sendo que eles poderiam, sei lá, lançar o feitiço, sabe? Alguma coisa do tipo. Então, foi bem pouco desenvolvida essa parte também. A gente conhece outros personagens além das irmãs gêmeas, né? Tem várias pessoas ali que são amigos da Feiticeira do Inverno, esqueci o nome dela, mas tem vários personagens ali que são amigos dela e eles não foram desenvolvidos, basicamente. Tem um personagem que teve, assim, um plot no final, mas aí eu não entendi muito bem por que teve aquele plot, sendo que ele basicamente não foi desenvolvido. Então, assim, eu acho que o conceito tinha tudo pra ser maravilhoso, mas infelizmente não foi assim. Eu particularmente não achei, né? Não gostei muito do livro, porque eu acho que não foi muito bem trabalhado. O próximo livro que eu li foi Caçador Sem Coração e eu amei esse livro, amei demais esse livro. Romantasia, né, gente? Não tem como errar. Nesse livro a gente vai conhecer a Rony e ela é... acho que é a Rony que pronuncia. E ela é conhecida, assim, por ser uma socialite e riquinha, e que vai a bailes e dá bailes e flerta com os rapazes e tal. Só que, na verdade, é uma bruxa que ajuda outras bruxas a fugirem pra salvar a vida delas, né? Porque nessa sociedade que ela vive, as bruxas foram banidas há um tempo, né? Então, se você for uma bruxa, se você simpatizar com uma bruxa, você é morta. E aí a gente também conhece o Gideon, que ele é, assim, o maior caçador de bruxas que tem na cidade. Ele é super famoso e tal. E aí, assim, a missão da vida dele no momento tá sendo capturar a Mariposa Escarlate, que é como a Rony é conhecida, assim, pelos guardas e tal, né? E aí acaba que ele meio que desconfia da Rony por alguns motivos. Ele acha que ela tá simpatizando com a Mariposa Escarlate, e aí ele resolve meio que flertar com ela pra tentar conseguir informações pra saber se ela tem alguma coisa a ver mesmo com a Mariposa Escarlate. E a Rony, ao mesmo tempo, flerta com o Gideon também, porque como ele é, assim, super famoso, né? Ele tá ali no centro de tudo dessa caçada das bruxas, então ela quer informações dele também pra conseguir ajudar a salvar mais bruxas ainda. Então, os dois ficam meio que se enganando pra conseguir informações, mas os dois não sabem que eles estão se enganando. Só que aí começa a surgir sentimentos e tal. Eles ficam, eu tô fazendo isso só porque eu quero essa informação dela, ou essa informação dele, mas na verdade a gente tá vendo que tá na cara que eles estão gostando do outro e que na verdade eles gostam da companhia um do outro, sabe? Gostei muito, muito mesmo desse livro. Eu acho que é uma leitura, assim, super rápida. É aquele tipo de romantasia que a gente adora, que os personagens ficam flertando e tal, e aí se odeiam, mas se amam. A gente também conhece outros personagens que são bem interessantes. E eu tô muito empolgada pra ler o segundo livro. Não sei quando é que vai lançar aqui no Brasil. Acho que vai lançar na gringa esse mês ainda, ou no próximo mês. E não sei quando vai lançar no Brasil, mas eu tô muito empolgada, porque o segundo, assim, promete ser maravilhoso, porque o final desse livro foi muito bom. A questão da fantasia também dele é super fácil de ler, super fácil de entender. Então, se você não tem costume de ler fantasia, você não vai ter dificuldade pra ler esse livro. Então, assim, maravilhoso, super recomendo, tô super empolgada pro segundo. Os próximos 2 livros que eu vou falar aqui, eles estão no último vlog de leitura do canal. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, vão assistir o vlog, eu vou deixar aqui nos cards. O próximo que eu li foi Amor à Segunda Vista. Esse livro, eu tinha outras expectativas sobre ele, confesso. Eu acho que eu tava esperando mais um romance, mas é mais uma ficção feminina e tal, e aí com um pouquinho de romance. Mas basicamente a gente conhece a Ana. Ela, assim, foi uma adolescente, criança bem gordinha, então ela sempre sofreu muito bullying com isso. E aí, no último dia do ensino médio dela, acabam fazendo uma pegadinha, uma brincadeira com ela, que, assim, afetou muito a vida dela, que ela ficou meio que traumatizada com aquilo. E aí, meio que quem orquestrou essa pegadinha foi um cara da escola dela que ela era um pouco afim.
E aí a gente acompanha a Ana agora com 32 anos, ela tá super magra, ela emagreceu bastante, então ninguém reconhece ela, tipo assim, ninguém que já estudou com ela reconheceria ela. E aí esse carinha que fez essa pegadinha com ela, né, que ela era afim, acaba aparecendo na vida dela de novo. Eles têm que trabalhar juntos num projeto que ela tá trabalhando e a empresa dele foi contratada pra trabalhar junto nesse projeto e tal. E aí eles acabam trabalhando juntos. Só que ele não reconhece ela, né? Ele não sabe que ela é aquela menina que estudou junto com ele. Vamos lá. O que eu não gostei muito desse livro foi que eu acho que o primeiro 30% eu não consegui entender nada do livro, porque tem muitas referências nesse livro no começo, assim, no livro em geral, mas no começo é, assim, absurdo de tanta referência que é. Tem muita referência mesmo, a cada parágrafo tem uma referência de um filme, um artista, alguma coisa do tipo. E aí, tipo assim, eu não tava conseguindo acompanhar aquilo ali porque era muita referência, sabe? Então tava, assim, chato demais porque eu não tava conseguindo acompanhar. E aí os primeiros diálogos também que ela tava tendo, assim, com a família dela, com os amigos dela, eu não consegui entender nada do que eles estavam falando. Se vocês forem assistir o vídeo, vocês vão ver que, tipo assim, eu não tava entendendo bulhufas do que eles estavam falando. E aí, enfim, depois de uns 30% deu uma melhoradinha e tal, eles estavam ali meio que já num clima legal, meio amigos e brincando um com o outro. E aí tava legal. Até essa questão de ela ser a Ana, né, se revelar e ele saber que ela era aquela menina que aconteceu aquilo tudo na infância deles. E aí, tipo assim, depois disso, pra mim ficou meio chato de novo, porque acho que essa questão não foi muito bem trabalhada, sabe? Essa questão de ela tava ainda muito traumatizada por aquilo e aí ele não deu muita bola, que aquilo traumatizou ela. E aí, enfim, eu gostei muito dele, assim, nessa parte que eles estavam bem amigos e tal. Eu tava gostando muito do protagonista e eu tava achando a protagonista uma chata. Mas aí depois eu já tava assim, não gosto de nenhum de vocês. Enfim, eu tava amando a dinâmica deles até ele descobrir que ela era aquela menina da infância deles. Mas é uma leitura rápida, assim, depois que você engata mesmo, que você consegue entender as coisas, é uma leitura rápida. Eu só acho que eu esperava outra coisa e essa questão das referências também estragou um pouco a leitura. Mas eu quero ler outro livro da autora porque é uma autora, assim, que fala muito, muito bem mesmo e talvez esse só não seja o livro certo pra mim. Mas eu quero testar outros livros dela pra ver. E o outro livro que eu li nesse mesmo vlog de leitura foi Cleópatra e Frankenstein. Esse livro, assim, eu simplesmente amei. Amei demais esse livro. Nele a gente conhece a Cleo e o Frank. O Frank é uns 20 e poucos anos mais velho que a Cleo. E eles se casam, principalmente porque o visto da Cleo de estudante tá acabando e aí ela precisa de um meio pra ficar, né? Enfim, eles acabam se casando principalmente por causa disso. E aí a gente acompanha meio que a rotina deles depois desse casamento, né? A rotina, o trabalho, a vida social deles e tal. E aí os dois têm um relacionamento, assim, muito conturbado. A Cleo, ela tem problemas de depressão. E o Frank, ele tem um probleminha com bebida. Então, é, assim, muito conturbado o relacionamento deles dois. Estão num círculo ali de amigos que tá sempre com muita bebida, muita droga e tal. Então, assim, é muito problemático. Acontece, assim, umas coisas bem pesadas. E, inclusive, eu indico esse livro, mas fiquem de olho nos gatilhos. Vou até falar aqui pra vocês que tem uma nota bem no comecinho do livro, de conteúdo sensível. Ó, cenas de uso de droga, assédio, transfobia e tentativa de suicídio. Então, eu recomendo, mas fiquem de olho nos gatilhos. Enfim, eu amei esse livro porque ele foi exatamente o que eu esperava, sabe? Eu não tinha outra expectativa sobre ele. Ele me deu exatamente o que eu esperava, que foi muito fofoca, drama, gente completamente maluca da cabeça. Então, tipo assim, eu acho que eu gostei mais porque eu não tava com outras expectativas sobre ele. Eu achei a escrita bem fluida também, eu acho que quando eu tava lendo, assim, eu ficava imersa na leitura. Inclusive, eu li ele praticamente todo numa tarde, assim, eu simplesmente sentei e devorei o livro, porque eu tava muito imersa na história desses personagens. Não acontece, assim, muita coisa. Não é aquele tipo de livro que tem o plot, assim, gigantesco e tal. Eu acho que é um livro bem, assim, que você imagina o que vai acontecer. Mas mesmo assim eu fiquei completamente imersa na história desses personagens e interessada na vida maluca deles. Então, gostei muito, super recomendo, mas fiquem de olho nos gatilhos, como eu falei, né? Mas eu gostei muito desse livro
E eu quero ler o outro livro da autora, que foi lançado aqui no Brasil também, que dizem que é bem melhor que esse aqui também, então empolgada pra ler o outro. A memória do meu celular encheu, eu tive que colocar o celular do meu marido, não sei se vai estar a mesma coisa, mas enfim. O último livro que eu li no mês de janeiro foi Minha Avó Pede Desculpas, do Frederick Backman. E se vocês sabem que ele é um dos meus autores favoritos de todos. Todos os outros livros que eu li dele foram 5 estrelas, menos esse, não foi 5 estrelas, mas assim, foi um livro maravilhoso. Nesse livro a gente acompanha a Elsa, e ela tem 7 anos, a avó dela é a melhor amiga dela, assim. Elas têm uma conexão muito forte, muito grande mesmo. Só que aí a avó dela falece e deixa a Elsa na missão de entregar algumas cartas que ela escreveu para algumas pessoas pedindo desculpas. Parece que no começo eu não tava conseguindo me conectar muito bem com a história, eu tava assim um pouco aérea quando eu tava lendo, não tava conseguindo me concentrar e tal, mas depois que eu consegui, assim, foi maravilhoso. Apesar da gente não ter a avó da Elsa viva muito tempo no livro, a gente sente como se ela estivesse viva o tempo todo, sabe? Porque a Elsa tá sempre falando dela, de histórias que ela contou, porque a Elsa e a avó dela meio que criaram ali um mundo imaginário que elas vão sempre, então assim, é o refúgio da Elsa e tal. E aí, isso faz muito parte da história, sabe? Eu explicando aqui não vai fazer jus ao que realmente é, sabe? Eu sinto que todos os livros do Frederick Backman são assim, a gente explicando não faz jus ao que realmente é. Assim como nos outros livros dele também, a gente tem vários personagens, assim, bem diferentes, assim, um misto de personagens gigantes que a gente acha que não tem nada a ver um com o outro, mas no final tudo se entrelaça e as histórias deles todas fazem sentido uma com a outra, sabe? É aquele tipo de livro que a gente vai conhecendo os personagens e aí vai ligando uma coisa e outra e vai começando a se apegar e tal, e aí chega no final a gente não quer largar desses personagens, quer ler assim mais 1000 páginas sobre ele. Inclusive tem uma personagem nesse livro que é a Brit Marie, que tem um livro exclusivamente dela, e eu quero muito ler esse livro porque foi uma personagem assim bem interessante, digamos, então eu quero muito ler o livro dela. A Elsa é aquele tipo de menininha, assim, bem inteligente, sabe? Ela é muito inteligente pra idade dela, por isso ela acaba tendo muita dificuldade na escola, porque ela é muito diferente das outras crianças da idade dela, ela sofre muito bullying e tal. E, assim, a avó dela sempre foi a âncora dela, então a gente acompanha ela nesse processo de luto, mas ela tá com raiva que a avó dela faleceu, que a avó dela deixou ela nessa missão pra entregar essas cartas e tal. Então, assim, é um misto de sentimentos. Eu gostei muito desse livro. No comecinho eu não tava conseguindo me apegar muito, mas depois que eu consegui, assim, me conectar, foi uma experiência maravilhosa. Se você já leu algum livro desse autor, você sabe que os livros dele são bem diferentes, que a escrita dele é bem diferente. Não é aquela escrita que a gente tá acostumada a ler. São livros, assim, que a gente vai se emocionar muito, que a gente vai se apegar muito aos personagens, se identificar muito também. Então, assim, eu super recomendo todos os livros dele, de verdade. Todos os livros que eu li foram maravilhosos. Como eu disse, os outros livros que eu li dele são todos 5 estrelas. Esse eu dei, eu acho que 4.25, 4,5 mais ou menos. E então, tipo assim, não foi favoritado, mas ainda assim foi uma nota maravilhosa. Então, super recomendo todos os livros dele, porque são incríveis, incríveis mesmo. Enfim, gente, esses foram os livros que eu li no mês de janeiro, minhas primeiras leituras do ano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações para você receber sempre que eu postar vídeo novo. Minhas redes sociais são sempre aqui por baixo também. Me fala aqui o que foi que você leu nesse mês de janeiro, qual foram as suas primeiras leituras do ano, se você já teve algum favorito por aí, que eu vou adorar saber. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!